irmãos e amigos. Estaremos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Estaremos iniciando com uma oração. Nosso irmão Mateus. Boa noite. Orações. Santo Deus e Eterno Pai, muito obrigado por mais dia de vidas que o Senhor assim nos deu. Muito obrigado porque o Senhor assim tem cuidado de nós a cada dia. Neste momento, venho te suplicar pelo culto que correrá logo mais com a tua permissão, que em todo ele nós temos assim, tão somente a intenção de louvar e engrandecer o teu nome. Ser conosco a cada dia, suplico e te agradeço neste momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Estaremos cantando um coro em louvor ao nosso Deus, o coro Grande é o Senhor. Nosso irmão Lucas e o nosso irmão Mateus estão com a oportunidade. Estaremos abrindo as nossas Bíblias no livro de Salmos 98. Salmos, capítulo 98. Que diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançarão a salvação. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos dos gentios. Lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Exaltai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores ao Senhor com a harpa e a voz
do canto, com trombetas e som de cornetas. Exaltai perante a face do Senhor, do Rei. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra. Com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Amém. Estaremos cantando mais um hino em louvor ao nosso Deus e após um coro. Primeiramente o hino de número 469 do nosso cantor cristão. E após cantaremos o coro Este é o meu desejo. Faz o que eu querer.
o teu querer em mim. Amém. Estaremos abrindo agora as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 101. Salmos, capítulo 101. Nosso irmão Lucas está com a oportunidade. Boa noite, irmãos. Estaremos lendo Salmos, capítulo 101. Diz assim a palavra de Deus: Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando viras a mim, andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam. Não se me apegará a mim. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e o coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que sejam comigo, para que se assentem comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, e o que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos aqueles que praticam a iniquidade. Amém. Estaremos cantando agora mais um coro em louvor ao nosso Deus, que fala sobre família. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que confia perpetuamente em seu
louvor ao nosso Deus, o hino de número 436 do nosso cantor cristão. Hino de número 436. Teremos agora o momento dos nossos avisos. Vamos continuar orando uns pelos outros e por nossas famílias. Não podemos esquecer de orar pelos missionários. Continuemos fiéis na entrega dos nossos dízimos e ofertas do Senhor, que são para o mantimento ou manutenção da casa do Senhor e sua obra. No mês de agosto, com a permissão do Senhor, teremos do dia 19 a 23 a Conferência Missionária Infantil e do dia 26 a 30 a Conferência Missionária Geral. Ambas serão online, do mesmo jeito da Conferência de Famílias. Estejamos já em oração. Nossa agenda semanal: culto de oração, terça-feira às 19 horas, culto de estudo, quinta-feira às 19 horas, EBD, domingo de manhã às 9 horas, culto de adoração, domingo de noite às 18h30 online. Acompanhe-nos em nossas redes sociais. No nosso canal do YouTube, IBB Monte de Sião. E também no nosso Facebook, Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. Deus os abençoe.
dessa noite. Fiquem bastante atentos. Você já nasceu 2 vezes? Na Bíblia, em João 3, o nosso Senhor Jesus diz que é necessário nascer de novo. Ele fala, se você não nascer de novo, você não vai poder nem ver o reino de Deus. Então vamos ver aqui o que aconteceu em João 3. Diz em versículo 1, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Esse Nicodemos é o homem que vai receber essa verdade de Jesus, que precisamos nascer de novo. É Jesus que vai enfatizar para esse homem que ele também precisa nascer de novo. O interessante é esse Nicodemos, ele não era um homem do mundão, ele não era um homem, drogado ou beberrão. Ele era um homem religioso. Inclusive, a Bíblia diz aqui em versículo 1 que ele era um dos fariseus, que quer dizer, ele guardava a lei como um judeu fundamentalista. Era tão importante que quando outras pessoas não queriam guardar a lei, ele queria enfatizar a lei. Nós notamos isso em capítulo 7, em versículo 50 de capítulo 7, diz o seguinte, Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Ele queria proteger o entendimento da lei nas cabeças das pessoas, ele queria guardar a lei, um homem religioso da época, e a Bíblia diz aqui em João 3:1 que ele também era um dos príncipes dos judeus. Então ele era um tipo de doutor da lei, um homem que estudava a lei de Deus e queria manter a lei de Deus na vida dele. E esse homem, entre os fariseus, ouviu Jesus. Muitos fariseus rejeitavam Jesus, não concordavam com o ministério, não concordavam com o que Jesus revelava através da vida dele. Eles rejeitavam até os milagres de Jesus. Esse Nicodemos, porém, ele era diferente. E de noite, ele vai para Jesus. Talvez ele tivesse medo dos outros fariseus, porque eles criticavam muito Jesus. Nós não sabemos. Mas ele vai para Jesus e fala para Jesus em versículo 2, Rabi, que era um título muito importante entre os fariseus. Então, para ele chamar Jesus de Rabi, era um termo de honra. E além disso, ele diz aqui, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. A palavra mestre vem do grego, a palavra didáscalas, e essa palavra quer dizer que ele era um tipo de doutor ou professor, alguém que também conhecia muito bem a palavra de Deus. E Nicodemos então reconheceu algo em Jesus, e ele até dá um exemplo do porquê ele acreditava nisso. Continuando o versículo 2 diz, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Interessantemente, os milagres de Jesus eram um cumprimento das profecias bíblicas. Em Isaías 35, versículos 5 e 6, nós vemos que as profecias falavam que o Messias ia fazer esse tipo de milagre que Jesus fazia, especificamente curando as pessoas, e outras profecias também falando sobre ele tendo poder sobre os espíritos, etc. Então nós estamos vendo Jesus aqui, o Filho de Deus, vindo de Deus, com poder milagroso, e esse homem muito religioso, tentando entender Jesus, conversando com Jesus de noite, dizendo, olha, basicamente, o Senhor é um rabi, é um mestre vindo de Deus, e consegue fazer milagres muito especial. É muito provável
que aqui Nicodemos, ele queria conhecer Jesus e entender quem ele era e o que ele realmente acreditava. Interessantemente, Jesus não lida com a pessoa dele nesse capítulo. Ele lida com a necessidade de Nicodemos. E precisamos entender isso. Ele olha para esse fariseu, esse homem religioso, um homem que enfatizava a lei de Deus, e Jesus fala para ele, em versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Considerando quem ele era, ele poderia ter pensado: olha, mas eu sou judeu, eu sou fariseu, eu sou príncipe dos judeus, eu guardo a lei. Olha, você pode me comparar com basicamente todo mundo, perceber que eu sou algo especial, que eu sou uma pessoa obediente, eu pratico a minha religião. Olha, você pode ler aqui na nossa Bíblia, ele enfatizando, claro, na época o Velho Testamento, porque o que ele tinha, não tinha o Novo Testamento ainda, ele poderia falar tudo isso, mas Jesus, olhando para ele, basicamente pegou toda a religião dele, todos os esforços dele para guardar a lei acima de todos os outros, e Jesus falou: olha, vamos colocar ao lado, você precisa nascer de novo. Eu vejo aqui algo chocante, tão chocante que Nicodemos, ele responde, olha aqui versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Hoje em dia há muito mais conversa sobre a ideia de nascer de novo, porque a Bíblia fala várias vezes sobre essa ideia. Mas naquela época era uma novidade. O que é isso? Nascer de novo? Eu me lembro uma vez, eu estava evangelizando uma moça que era muçulmana, e ela era da África, e ela foi para os Estados Unidos como refugiado, e eu estava lá e conversando com ela. E eu falei para ela: você precisa nascer de novo. E quando ela ouviu isso, ela falou as mesmas palavras que Nicodemos falou aqui. Como eu vou ter que entrar na minha mãe de novo e nascer de novo? Mas isso é impossível. E o interessante, quando você pensa sobre o nascimento para nós que nascemos é impossível. Eu não posso produzir a minha existência. Eu não posso produzir o meu nascimento biológico. Não, era uma decisão dos meus pais, e na hora certa, os hormônios e tudo operando dentro da mãe, etc. E você nasce. Então, o nascimento já é algo além da nossa capacidade, além da nossa habilidade. Mas Jesus diz aqui que nós precisamos nascer de novo. A primeira vez eu estava nas trevas, vamos dizer, do ventre da minha mãe, e eu não fazia basicamente nada. Eu estava dentro dela esperando aquele dia glorioso, né? E no momento certo o corpo permitiu eu nascer, e agora eu estou aqui. Eu então era muito assim passivo naquele momento de nascer, mas eu passei das trevas para a luz, e eu recebi a minha vida. E Jesus diz aqui, parece homem religioso, guardião da lei, sabe? Um homem que realmente tinha algo para ele dizer: eu tenho glória já em mim por causa da minha obediência. Mas Jesus diz: não, algo vai ter que acontecer na sua vida tão profundo, tão importante. Nós vamos dizer: você nasceu de novo. E o homem pensando nisso, mas como? Parece algo impossível. E para nós, nascer de novo é impossível, mas não é impossível para Deus. Jesus continua aqui em versículo 5,
Diz aqui, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E ele fala aqui sobre duas coisas, água e Espírito. E é possível que ele está falando sobre dois nascimentos, o nascimento biológico, que representa a água, o fluido amniótico, quando o bebê nasce, e o segundo nascimento é o do Espírito, que é o que ele quer enfatizar aqui em João 3, um nascimento espiritual, uma transformação da sua pessoa. O grego aqui, onde diz nascer da água e do Espírito, é interessante, porque na verdade o grego dá uma ideia mais geral, sem os artigos, até sem a segunda preposição, e seria somente o seguinte: aquele que não nascer de água e Espírito. E você pode ler isso e pensar, o que ele quer dizer sobre água e tudo? Tem algumas dicas, nós podemos, por exemplo, notar o que a Bíblia diz em Efésios 5, versículo 25 diz: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou para ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Dizendo aqui que existe uma lavagem que vem pela palavra de Deus. Ele usa ali, em Efésios 5, 26, a palavra água. Em Salmo 119, no Velho Testamento, o que o homem Nicodemos deveria ter conhecido muito bem, sendo um príncipe dos judeus, mas diz aqui em Salmo 119, versículo 9: com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra, dando a ideia que a palavra é o que nos lava, é o que nos limpa. Então aqui também, além de ver água e Espírito sendo o nascimento biológico e o segundo nascimento sendo o nascimento espiritual, também nós podemos notar que na Bíblia a água representa a palavra de Deus, e que para você nascer de novo do Espírito, você também precisa da palavra de Deus na sua vida. E eu posso até enfatizar o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É necessário ouvir o Evangelho para você crer no Evangelho. Então pode ser isso. E ele fala: se você não nascer da água e do Espírito, então você não pode entrar no reino de Deus, aqui em João 3, versículo 5. Então isso é muito importante entender. Nós precisamos nascer não somente de uma forma física, mas também de uma forma espiritual. Então eu faço a pergunta de novo: você já nasceu duas vezes? A primeira vez você era passivo, você não fazia de nada, você simplesmente nasceu e você foi das trevas para a luz, mas aparentemente a mesma coisa, de uma forma espiritual, tem que acontecer na sua vida de novo, ou você não vai ver e você não vai entrar no reino de Deus. É o que Jesus fala aqui em João 3, vamos continuar. Em versículo 6 ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo, que é muito interessante, pode até marcar na tua Bíblia a palavra vos, em versículo 7. Ele está dizendo para esse homem religioso, príncipe dos judeus, um homem que tentava guardar a lei. Sabemos que todo mundo é pecador e ele não guardava 100%, mas ele tentava. Que Jesus disse para ele: olha, não é suficiente. Você, Nicodemos, é um homem religioso, você conhece a lei, mas ainda falta algo em você, e não somente você, mas em todos vocês. Jesus falando a palavra vos aqui.
Você precisa de um nascimento pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa de algo sobrenatural que vai transformar quem você é. Eu acho maravilhoso a ideia aqui, mas o que essa ideia quer dizer? Quando você nasce para uma família. Olha o que a Bíblia diz em algumas passagens. Mesmo o livro de João, capítulo 8, versículo 44, para os que não querem aceitar Jesus, diz aqui, Jesus falando aqui, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Jesus olhando para essas pessoas, dizendo, olha, vocês têm outro Deus, outro pai, seu pai é o diabo. Em outras palavras, irmãos, nós não nascemos filhos de Deus como pecadores e nascemos pecaminosos, nós somos filhos do diabo. Lembra quando Adão pecou e esse pecado passou para todos nós? A Bíblia diz aqui em Romanos 5, versículo 12, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós não somos pecadores porque nós pecamos porque nós somos pecadores. Eu sou desse jeito desde do meu nascimento, por causa do pecado que eu recebi em Adão, o primeiro homem que pecou. Inclusive, quando Davi cometeu o adultério, lembra disso? Ele confessou o pecado dele, ele lidou com o problema na vida dele, e escreveu um salmo, Salmo 51. E olha que ele percebeu, bem antes do ministério terrestre de Jesus, Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu o seguinte em Salmo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não estava dizendo que a mãe cometeu adultério ou a fornicação. Ele estava dizendo, eu percebo que eu sou tão pecaminoso, que eu sou desse jeito desde o meu nascimento. Meus pais precisavam me ensinar muita coisa. E a escola e tudo, eu precisava aprender a ler, a falar direito, tudo isso. Mas ninguém me ensinou a pecar. Eu sabia, faz parte da minha natureza pecaminosa. Eu era, vou dizer assim, antes de receber Jesus como meu Salvador e nascer de novo, eu era filho do diabo. E todos nós, sem esse novo nascimento, somos filhos do diabo. Muitas pessoas falam, todos nós somos filhos de Deus. Não. Olha o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12. Diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você não receber Jesus como seu Salvador, crendo no nome dele, então você ainda é filho do diabo, é não filho de Deus. E ele diz aqui, se você não nascer de novo, ele vai fazer você um filho dele, você vai fazer parte da família dele. Se isso não acontecer na sua vida, pelo Espírito Santo de Deus, você pode guardar a lei a sua vida toda. Você pode ser como Nicodemos, um fariseu, príncipe dos judeus, mas você não vai nem ver o reino de Deus. Você tem que nascer de novo. Tem que nascer não somente pela carne, que aconteceu biologicamente falando, você tem que nascer pelo Espírito que vem de Deus. Oh, por favor, me ouça. Eu não estou inventando isso. Eu não um dia decidi escrever essas coisas, é o que a Bíblia fala. A Bíblia enfatiza isso. Às vezes as pessoas falam para mim, eu sou crente desde o meu nascimento, eu sempre acreditei em Jesus. Olha, você pode achar muitas coisas boas de Jesus, mas você não nasce
salvo. Você tem que nascer de novo para ser salvo. Todos nós somos pecaminosos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que pode dizer, eu estou bem. Jesus está dizendo, mas você não é filho de Deus. Você é pecaminoso, filho do diabo, condenado. E Deus é contra você. Alguém fala, não, mas Deus é amor. Mas a Bíblia diz, em Efésios capítulo 2, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, que quer dizer Deus tem ira contra nós, éramos filhos da ira. Graças a Deus existe um novo nascimento. Eu já nasci de novo, mas não é por causa de mim, não é por causa da minha bondade, e não é por causa da minha obediência à lei. Amigos, é por causa de Jesus, Ele que me deu o poder para ser filho dele, como João 1,12 nos mostrou. Eu digo tudo isso para vocês e provavelmente já ouviram alguma coisa sobre isso. Mas aqui, esse Nicodemos, ele nunca tinha ouvido nada sobre essa ideia. Que era triste, porque ele era um doutor da lei, um homem que deveria ter conhecido essas coisas profetizadas no Velho Testamento. Voltando aqui para João 3, versículo 8, Jesus diz para ele, o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra vento e a palavra Espírito são a mesma palavra na língua original, mas nós temos duas palavras diferentes no português. E aqui vento é a ideia correta. A ideia é do vento que está no ar, na atmosfera, com o seu movimento. É algo invisível, mas palpável. É algo soberano, ninguém pode controlar o vento. Nós podemos aproveitar, mas nós não podemos controlar. E é algo inexplicável, você não sabe de onde vem, para onde vai. Você pode ter uma ideia no momento, mas depois você não sabe. Nós não temos essa capacidade. E a mesma coisa com o nascimento pelo Espírito Santo de Deus. Eu posso estar pregando na minha igreja o Evangelho de Jesus e tem alguém que está lá, não fala nada, não faz nada, não pula, não dança, não fala em línguas, não faz nada. E o Espírito Santo de Deus penetra o coração da pessoa. A pessoa compreende que Jesus é o único e suficiente Salvador. E naquele momento, dentro do coração, há uma transformação pelo Espírito Santo de Deus. E essa pessoa é salva, completamente transformada, nasce de novo. A Bíblia diz que por causa disso, nós somos uma nova criatura. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha, a pessoa é transformada, a pessoa não anda do mesmo jeito. A pessoa tem o Espírito Santo habitando dentro dela. A Bíblia até fala em Efésios capítulo 1, versículo 12, a palavra Cristo, em versículo 13, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor ou a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. O Espírito Santo entra na pessoa que nasce de novo. Ele é o penhor, a garantia. Para o quê? Para que dia? Diz aqui em Efésios 4:30. E não
entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então Deus está dizendo, quando alguém crê no meu Filho Jesus, ele pode estar no culto, você não vê nada, mas a palavra entra na pessoa, a pessoa crê em Jesus e a pessoa é selada pelo Espírito Santo de Deus, nascendo de novo. E essa transformação é uma marca de Deus na vida da pessoa. Essa pessoa é salva, essa pessoa é transformada. E esse mesmo Espírito Santo que opera na pessoa, lhe dando fruto. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 5, o seguinte, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Não é interessante isso? O novo nascimento é uma transformação, irmãos, não natural, mas sobrenatural, porque o Espírito de Deus entra na pessoa e a pessoa começa a ter fruto espiritual, amor, mansidão, longanimidade, paz, etc. E essas coisas, não há lei contra essas coisas, então a pessoa não está seguindo os 10 mandamentos ou os 613 mandamentos da lei judaica do Velho Testamento. Não que a pessoa é contra essas coisas, mas na verdade a pessoa é a favor das coisas de Deus que são o fruto do Espírito, amor, a fé, paciência, essas coisas a pessoa tem. Então, quando um verdadeiro crente diz, eu não procuro os mandamentos e tentar entender todos os mandamentos para eu servir a Deus, não é porque a pessoa quer desobedecer à vontade de Deus, é que a pessoa tem algo dentro de si que transformou a sua vida e essa pessoa quer fazer o certo, quer amar, quer ter paz, quer ter longanimidade, porque habitando dentro dela é o Espírito Santo de Deus. Inclusive, João fala sobre essa ideia em 1 João capítulo 3. Ele não usa a palavra espírito, mas a palavra semente, mas é a mesma ideia, ele está dentro de você, há uma nova vida dentro de você. E diz o seguinte, em 1 João 3:8, quem pratica o pecado é do diabo. Praticar a ideia de continuar no hábito, é o desejo seu, o que você vai fazer. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha aqui versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Eu enfatizo para as pessoas, e alguns que estão assistindo isso sabem que eu enfatizo, guardar a lei não salva ninguém. Romanos 10 ensina isso, e todo o livro de Romanos, todo o livro de Gálatas ensina isso. Mas a pessoa fala, então vamos roubar, vamos matar, vamos cometer adultério, blá 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 blá. Como se eu estivesse falando isso, como se Paulo estivesse falando isso. Nós não estamos falando isso, nós estamos falando que nascemos de novo. A semente de Deus está dentro de nós. Nós não queremos pecar, há uma transformação, nós temos a vida eterna dentro de nós. Esse novo nascimento, então, nos transformou. Eu não guardo a lei agora para ser salvo. Eu obedeço a Deus porque eu sou diferente. Eu fui transformado. O Espírito Santo fez algo sobrenatural dentro de mim. Há muita pessoa que tem a ideia que a vida cristã é decidir guardar a lei. É decidir ser religioso. Esse homem Nicodemos, ele era muito religioso, ele tentava guardar a lei, e Jesus disse para ele, não é suficiente, você tem que nascer de novo. Eu vejo isso, eu fico pensando sobre tanta pessoa que não entende isso, e eu não estou aqui para brigar, eu fico muito animado, tentando ensinar isso, mas me ouça bem, o Evangelho não é você ser judeu e guardar os mandamentos. Esse não vai ser sua salvação. Nicodemos tinha isso, ele não tinha o novo nascimento. Jesus falou, você não vai nem ver o reino de Deus. Você precisa de algo além de você, algo mais poderoso do que você. Você precisa de um Salvador, é Jesus Cristo, e Ele dá o novo nascimento. Mas Nicodemos não entendeu isso. E Jesus
Olha aqui, versículos 9 e 10 de João 3. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus, eu confesso, eu não entendo nada. A ideia de um novo nascimento. Eu sou filho de Abraão, sou judeu, sou fariseu, sou príncipe dos judeus. E olha a resposta de Jesus aqui em versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Olha, eu acho que ele estava passando vergonha, porque Jesus estava dizendo: há coisas escritas no Velho Testamento que você não conhece sobre o novo nascimento. Você olha para mim e me diz que você não entende isso. Você me faz a pergunta: como pode ser isso? Você não é você, Nicodemos, que deve conhecer a Bíblia. Você é príncipe dos judeus. Mas Nicodemos confessou, ele não entendeu. O que é que ele precisava entender? Vamos ver as profecias do novo nascimento. Vamos começar aqui no livro de Ezequiel capítulo 36. E diz o seguinte, versículo 25. Nicodemos tinha o livro de Ezequiel. Era para ele ter estudado e entendido muito bem isso, e percebido a necessidade dele, mas ele não entendeu. Eu vou mostrar para vocês agora, Ezequiel 36, versículo 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Jesus falou sobre água aqui em João 3:5. Agora a profecia fala sobre água que consegue nos purificar. Versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo. Peraí, olha aqui. Ele não está falando sobre simplesmente você ser capaz. Ele está falando sobre uma transformação através dele para você ser obediente. E não você simplesmente decidir: eu consigo fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou guardar a lei. Ele diz aqui: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Quando você estuda toda a Bíblia, você compreende que essa é uma profecia ligada com os judeus durante o milênio. E, na verdade, começando na tribulação e indo para o milênio. Mas nós já podemos nascer de novo, porque temos a promessa do Pai. Nós vemos isso em Atos. E também nós somos as primícias, nós somos a igreja. Então nós podemos passar por isso, sim, é isso que ele está falando. E muitos de nós já passamos por esse novo nascimento. E olha o que acontece conosco, versículo 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Olha aqui o que acontece por causa do novo nascimento. Eu digo para a pessoa: você não precisa guardar a lei para ser salvo. E a pessoa fala: então vamos pecar. E eu estou dizendo: mas eu não quero. Eu não quero pecar. Porque eu nasci de novo. Eu tenho nojo dos meus maus caminhos. Isso não quer dizer que a minha carne foi embora. Eu posso desejar fazer algo errado, mas dentro de mim eu tenho o Espírito Santo de Deus. É isso que eu quero que muita outra pessoa compreenda. E muita pessoa compreende, graças a Deus. Mas talvez você seja a pessoa ouvindo essa mensagem e você está pensando: mas eu não tenho isso. Eu não tenho esse novo nascimento que transforma a pessoa, que transforma o coração. O Espírito Santo habitando na pessoa, mas você pode ter. Jesus nos disse em João 1,12, você crê recebendo Jesus, e Ele vai te dar o poder para ser filho de Deus. Você vai nascer
de novo. Vamos também ver outra profecia no livro de Jeremias, Jeremias capítulo 31. E olha o que ele diz aqui em Jeremias capítulo 31, vou começar aqui em versículo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, ou seja, um novo testamento no sangue de Jesus. Ele fala que ele vai fazer, pessoas falam, Deus não muda. Não, ele não muda, mas a dispensão muda, ele enfatiza isso aqui, ele fala, eu vou fazer uma nova aliança. Ele já fez uma aliança baseada nos mandamentos da lei com Israel. Não deu certo, porque a lei não é boa? Não, a lei é muito boa, mas a lei ficou enferma, Romanos 8, por causa dos pecados do homem, por causa da carne do homem. O homem não consegue obedecer. Então ele diz aqui, farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Olha aqui que a Bíblia fala, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, não deu certo. A aliança, o Velho Testamento, não deu certo, por causa do pecado do homem. Versículo 33, mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E irmãos, eu digo amém. Amém. Olha, aqui ele está enfatizando a primeira aliança, ou o Velho Testamento, não deu certo. Então, eu vou dar outro testamento, outra aliança, e vai ser muito diferente. Essa vez, ao invés de depender da obediência do ser humano, ele é pecaminoso, não vai conseguir, eu vou transformar o ser humano. Quem crê em Jesus vai ser transformado sobrenaturalmente. E daí alguém não vai ter que entrar na lei e explicar tudo isso. É bom ler a lei é boa, é de Deus. Mas agora a pessoa já quer obedecer. Tem a lei escrita aqui. Na verdade, deixe-me explicar, o novo nascimento é tão bom que nós fazemos coisas além da lei que são boas. Há certas coisas que eu não vou fazer, não porque é um mandamento escrito com palavras que diz que eu não posso. Eu simplesmente não vou porque eu sou crente. Eu fui transformado, eu nasci de novo. Por exemplo, não há uma lei na Bíblia que diz que você não pode fumar cigarro. Mas eu não vou fumar cigarro porque a ciência nos mostra que o cigarro machuca o corpo. Então, se não é bom para o corpo, eu que amo Cristo, sendo transformado, eu quero evitar isso. Eu não quero fumar, eu quero evitar. O novo nascimento coloca isso dentro de nós. Eu uso isso como um exemplo. Há vários outros exemplos de coisas que a Bíblia não fala na lei, que pode ou não pode, mas pelo Espírito Santo de Deus dentro de nós, nós sabemos que é um caminho que é considerado por Ele melhor. E nós sabemos, nós percebemos isso. Então eu tenho uma pergunta para você. Você já nasceu 2 vezes? Se você já nasceu 2 vezes, você pode escrever um comentário. Olha, eu sei que eu já fui transformado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode escrever, seria tão bom ver isso. Mas se você não conhece esse novo nascimento, entre em contato conosco. Nós não estamos de jeito nenhum querendo falar que a lei de Deus é uma coisa que não presta. Não, a Bíblia não enfatiza isso. A Bíblia enfatiza que a lei é boa, mas ela não é suficiente. Você vai ter que nascer de novo. Toda a nossa religião não é suficiente. Você pode frequentar a igreja, levar sua Bíblia, fazer suas orações, etc. Mas sem esse novo nascimento sobrenatural, você não vai nem ver o reino de Deus. E a Bíblia enfatiza isso. Jesus enfatiza isso. Então rogo-te, por favor, meu caro ouvinte,
Receba o que Jesus fala aqui. Leia João 3, preste atenção, compara com as outras passagens e você vai ver que você precisa nascer de novo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a cada um que esteve acompanhando mais esse culto em louvor ao nosso Deus. E estaremos fazendo uma oração para o término do nosso culto e após nossa divisa. Pai, muito obrigado por mais esse culto. Continua, Pai, abençoando a cada um desses que se encontram assistindo e cultuando ao Senhor. Continua dando a cada dia mais sabedoria a cada um desses. Vem estar também, Pai, dando a cada dia mais empenho em estar fazendo da Tua vontade o melhor. É isso que eu te peço, te oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Divisa. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4.